Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a Bax Garage. Hoje estamos aqui com uma S10, vamos fazer um talentão nela. A gente já fez a interna, limpeza interna detalhada, vitrificação de couro, vitrificação dos plásticos, certo? E aplicação de selante nas partes de madeira e alguns acabamentinhos ali que estavam suspeitos. Eu não vitrifiquei para não ter risco de danificar o material. Por se tratar de uma caminhonete de 2012, então não dá para arriscar quando está com desgaste. Eu já vou mostrar a interna para vocês, mas vamos começar pelos defeitos, para vocês verem como que essa caminhonete está. A caminhonete chegou aqui, o dono voltou agora de viagem, pode ver que ela está bem empoeirada, mas vai dar para apontar legal os defeitos para vocês. A caminhonete tem muito risco de gato subir em cima, risco de bucha com o lado verde, tem mais umas patinhas de gato ou de galinha, enfim. A caminhonete está bem zoada, galera. A princípio aparenta ser original a pintura dela. Tem alguns descascados aqui de desgaste do tempo na caminhonete, certo? Alguns riscos que não vão ser no polimento, bem profundos. Ao que vocês podem notar, toda a textura da caminhonete está padrão, certo? Tem algumas pipoquinhas aqui, alguns sinais de uma leve corrosão começando, ó. Talvez comece a pipocar essa lateral, assim como o capô está. As lanternas estão com verniz já queimado, normal de S10 em Montana. A gente vai aplicar um verniz aqui também, né? Já que vamos fazer os faróis dela, vamos dar um talentinho nessas lanternas. Vocês podem ver que tem umas partes que foi lixada literalmente a caminhonete na bucha com o lado verde, né? Uns riscos profundos, vamos fazer uma micropintura nela. Bastante risco de bucha com o lado verde e alguns esfoladinhos. Talvez aqui a gente necessite fazer um martelinho. Vamos polir primeiro para ver como que a peça vai ficar. E vou mostrar a interna para vocês. Já está um pouco empoeirada da viagem, tem algumas marcas de dedo aí. Essas peças possuem algum desgaste, por isso não foi vitrificada, foi aplicado apenas selante, galera. Mas o resto aí, os couros totalmente limpo. Tá? Se eu achar o vídeo de antes e depois e as fotos eu vou mostrar para vocês. Esses bancos não eram grafite, era marrom. Mas tá aí, a limpeza bem caprichadinha, galera. Tá? O vitrificador aí, a gente deixou ele com acabamento acetinado. Tá? Eu não quis remover o excesso e deixar ele fosco. O cliente queria um pouquinho de brilho, então a gente deu esse talento para ele. Os bancos traseiros aqui vocês podem ver também, assim como as portas, ó. Bem desencardida, vitrificador do couro, né? Está com aquele acabamento natural, mas o plástico a gente optou por deixar com esse acabamento aqui, né? Quem já trabalhou com vitrificador para plástico sabe que se eu remover o excesso dele com uma flanela, eu deixo ele com o acabamento um pouquinho mais fosco. E se eu deixar o excesso, ele fica com esse acabamento acetinado. Então, por opção do dono, a gente deixou com esse acabamento. Tudo limpinho, inclusive por trás aqui também vitrificado, podem ver o acabamento. Não vou puxar o banco porque dá um trabalhinho chato aqui, galera. Mas, tudo limpinho. O dono voltou de viagem, então a gente vai dar uma limpada aqui depois e tudo mais, para deixar a caminhonetinha tinindo de novo. Também vamos tentar recuperar a cor desses acabamentos aqui, que estão bem esbranquiçados, para dar aquele grau na bichinha. Claro, e antes que eu esqueça, ó, como estão os faróis dela, começando o desgaste do verniz em ambos os faróis. Aquele lá mais na parte superior, esse aqui, a lente inteira está com rachados. Nada impossível de resolver, galera. Vamos dar aquele talentão na bichinha. Vamos começar com o lixamento dessas peças. E quando finalizar aqui, a gente vai dar uma boa lavada. E já vamos ter que fazer um lixamento para polir, devido ao tamanho dos riscos nessa caminhonete. Eu não costumo lixar para polir os carros, galera, mas essa aqui possui riscos muito profundos. Então, nesse caso aqui, uma boina não vai cortar. Então a gente vai ter que partir para um lixamento, certo? Esse roof scoop aqui é repintado, dá para ver que ele tem algumas sujeirinhas, e o capô eu acabei de notar que tem um sinal de que é repintado, parece um pequeno murchamento, mas vamos ver na hora de lixar. A gente já descobre pela diferença da dureza do verniz, beleza? Mas a textura aqui tá meio suspeita. Tá com cara de que é repintado, velho. Antes eu não tinha notado. Aqui tem um leve sinalzinho, vamos ver se dá pra mostrar na câmera, que aparenta ser de repintura. Tá?
Mas depois que a gente lavar, a gente percebe bem isso aí. Mas aparentemente esse capô já foi repintado, galera. Então vamos cuidar para não danificar mais essa pintura que pode estar sensível. E vamos tentar salvar da nada. Assim que eu lavar, vou gravar mais um take dessa nave para vocês. Bom, galera, aqui já está lixado os farol, as lanternas, já removemos o verniz descascado. Aí, ó. Bem lixadinho com disco 1000. E aqui a gente já iniciou a aplicação do verniz, demão pulverizada para dar a ancoragem. Depois a gente entra com uma demão lacrada para selar a lente. Bom, e é isso aí, galera. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixem o like nesse vídeo e nos acompanhem para saber no próximo vídeo como que essa caminhonete vai ficar. Valeu, tamo junto. Nos sigam nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, todas como Bax Garage Custom Car Service. Valeu!